Série Pastoreando o Mundo, tema de hoje, uma mudança de olhar. Muito prazer, meu nome é Tiago, né, assim, mas minha mãe me chama assim, ela deu o nome, o resto das pessoas me chama de Mouse. Mouse, escreve Mouse, mas fala Mouse mesmo. Apelido carinhoso que eu recebi na universidade, porque tinha um desenho animado antigamente, que não é da minha época, chamado Super Mouse. Super-Homem versão rato. Não? Sim? Não, não é. Que bom. É assim, a gente vai vendo a geração passando, é quando essa coisa acontece, né? Assim, quando esse tipo de coisa acontece. Se você conhece, isso denota um pouco a sua idade, assim. Funciona assim, eu faço esse teste. Sempre que eu vou, eu pergunto, você conhece Super Mouse? Colã amarelo, cueca vermelha, Super Mouse é seu amigo, vai salvá-lo do perigo, esse tipo de coisa. Pois é, não era da minha época, não era. Eu conheci por causa do YouTube. Sim, claro. Eu sou dessa geração aí. Bom, a vantagem... Você estava me apresentando, né? Meu nome é Tiago, né? Mas eu gosto de Mouse, Super Mouse, e eu trabalho hoje num negócio chamado Aliança Bíblica Universitária, ABU. ABU é um movimento estudantil, missionário, evangélico, presente no Brasil já há mais de 60 anos. Hoje dá para dizer isso, né? Há mais de 60 anos presente no Brasil. E eu tenho o privilégio de poder trabalhar articulando e ajudando estudantes a formarem grupos de estudos nas suas universidades e realizando missão dentro do campus e dentro do mundo estudantil, né? Não só no campus universitário, mas também nas escolas. Então, conversando muito com o Aquino, conversando muito com a Marília, nossa secretária de missões aqui da igreja, surgiu a ideia de como a gente podia fazer o nosso culto hoje nessa parceria. E aí, a gente conversou bastante, falou a respeito desse texto, dessa história do olhar de Jesus, e eu acho muito bacana, esse texto mexeu comigo, vem mexendo comigo já há algum tempo. Então, a vantagem de estar aqui nessa hora, nesse momento, é que provavelmente já não tem mais novidade para a gente conversar muito a respeito do texto, porque, né, esse exercício que vocês fizeram aí, de conversar um pouco, num grupo pequeno, seguindo um roteirinho de perguntas, é uma das coisas que eu mais gosto de ver acontecer. Depois de um tempo, trabalhando como bancário, um tempo atrás, eu saí do banco e vim trabalhar na Aliança Bíblica Universitária, e a imensa maioria dos grupos de Aliança Bíblica Universitária se organiza nas universidades fazendo esse exercício que vocês fizeram aqui, né? Sentar em roda, ler um texto e conversar sobre o texto, né? Essa é a ideia. A gente parte da premissa de que desse jeito a gente consegue ter uma compreensão melhor e mais adequada do próprio texto bíblico, porque todo mundo tem limitações quando se chega ao texto. O estudo da palavra em comunidade, ele é uma coisa que, para mim, parece muito vantajosa. Num grupo pequeno, mais ainda, porque no grupo pequeno você consegue estabelecer relacionamentos, e consegue estabelecer maneiras de se comunicar e também de se abrir um pouco mais. Então, eu sou um entusiasta desse tipo de coisa. Estudo bíblico em grupos pequenos. Eu sou entusiasta desse tipo de ferramental e eu acho muito bacana, né, que nos cultos missionários esse tipo de coisa já vinha acontecendo no passado, né? Então, a turma da ABU que está aí, eu espero que tenha se sentido em casa nesse processo. Não é nada muito diferente do que acontece, inclusive, nos nossos encontros, né? Mas eu acho que é legal também, porque nesse tipo de contexto a gente sempre tem bastante chance de aprender o que o texto efetivamente pretende dizer, né? E talvez até com menos preconceitos. Eu digo isso porque preconceito a gente sempre tem. Sendo crente ou não, você sempre tem alguma coisa que carrega com você, alguma experiência vivida, alguma mensagem que você já escutou, alguma memória, os seus afetos, e tudo isso a gente carrega e acaba trazendo para a nossa leitura, né? Ninguém chega cru no texto, né? Todo mundo chega com esses preconceitos todos. Então, o exercício em comunidade ajuda. É importante para mim compreender que, em boa medida, a nossa leitura de qualquer texto, inclusive da Bíblia, acaba sendo influenciada ou até mesmo determinada pelo que a gente traz conosco antes mesmo da gente chegar no texto. Se tem uma coisa que se diz nas primeiras aulas de teoria da história, né, quando eu comecei a fazer o curso agora, né, é que não existe olhar neutro. É um ponto de partida para qualquer coisa nas ciências humanas. Não há neutralidade no seu olhar. Não há imparcialidade. Todo mundo, sem exceção, parte de um ponto de vista, sempre parcial,
sempre construído a partir da sua biografia, a partir das suas vivências e tudo mais, sempre tem alguma coisa. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o nosso olhar, nesse sentido de nunca ser imparcial, ao mesmo tempo que ele pode potencializar o nosso entendimento de alguma coisa, porque você consegue enxergar coisas com seu olhar que em outros momentos não se enxergou, ou que outras pessoas não enxergam, ao mesmo tempo ele pode fazer com que outras coisas passem desapercebidas, né? Então é uma ambivalência muito grande a nossa não neutralidade do olhar. Ao mesmo tempo que potencializa e faz entender melhor, deixa passar outras coisas e faz entender pior, né? Você já deve ter passado por alguma experiência do tipo, nossa, nunca tinha visto isso aqui nesse texto, né? Nunca tinha visto isso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sempre esteve lá. Não foi o texto que mudou, foi você. Ou, às vezes, quando você escuta a mensagem de alguém pega e fala assim, alguma coisa e você pensa, nossa, nunca tinha pensado isso a respeito desse texto, né? Eu nunca tinha visto essa coisa assim, né? O que mudou não foi o texto, foi que você teve contato com o olhar de outra pessoa e isso mudou o seu olhar. Então, esse lance do olhar parece ser bastante sério. Se uma mudança de olhar pode mudar tanto a minha interpretação da Bíblia, então uma mudança de olhar pode mudar e ter implicações sérias para as nossas relações, para o exercício dos nossos trabalhos, para a maneira com a qual eu lido com as coisas e com as pessoas ao meu redor. Uma mudança de olhar pode ter profundas implicações na forma como eu lido com o divino, com o transcendente, com o próprio Deus. Tem profundas implicações para a nossa espiritualidade. Se você se considera cristão, então, essa questão do olhar adquire um tom ainda mais diferenciado, porque aí, se tem um olhar que importa para você, é o olhar de Jesus. Então, você, na sua caminhada, tem essa tentativa de tentar compreender e moldar o seu olhar para que o seu olhar fique cada vez mais parecido com o olhar do próprio Cristo. Essa é a ideia da caminhada cristã. Esse olhar se torna modelo, paradigma para a sua caminhada. Não só para a sua caminhada, mas também para a maneira com a qual você lida com as pessoas, com as relações, com seus trabalhos, com a própria Bíblia. É com essas questões em mente que a gente propôs a temática de hoje, para o nosso Celebra aqui no Café e Pique. Como você deve ter percebido, tudo isso de alguma forma está presente nesse texto que a gente leu ainda há pouco e que eu gostaria de ler de novo com vocês aqui, para a gente conversar um pouco mais. Texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Você deve ter percebido que o nosso trecho aqui começa com os apóstolos voltando, né, na minha versão diz voltando de uma missão. Está aí um termo que é muito batido no meio gospel, né? Missão, missionário. Esses são termos que, né, a mim são muito caros, mas que ao mesmo tempo se usa pra caramba. Como eu falei ainda há pouco, sou assessor da Aliança Bíblica Universitária, trabalho aqui na região sul do Brasil, mas o jargão gospel para o que eu faço é obreiro. Você deve ter ouvido esse termo, né? Obreiro. Eu particularmente acho engraçado, né? Assim, as pessoas me chamarem de obreiro, né? Mas acho engraçado também, porque quando eu comecei o processo de começar a trabalhar na BU e tal, o pessoal falou para mim, escreve um projeto missionário. Né? Projeto missionário. Depois do tempo o pessoal falou assim, missionário Tiago, missionário Mouse. Né? Assim, eu, assim, dá aquela sensação de assim, missionário Mouse, tão perdido. O que eu acho mais engraçado, no fim das contas, hoje, é tentar explicar. Né? Eu estou estudando, voltei para a universidade, faço história. O mais engraçado para mim é tentar explicar que história é essa de eu ser um missionário ou um obreiro num movimento
evangélico, interdenominacional. Explicar isso para as pessoas tem sido um exercício interessante e tem a ver com essa lógica de missão que está presente aqui no texto. E como a gente está no culto que é em parceria com o Ministério de Missões, acho que vale a pena trazer um pouco desses exemplos de como é que eu vivo essa lógica de explicar para as pessoas que história é essa de ser missionário, né? Especialmente dentro da universidade, especialmente com a turma da história, com quem eu tenho mais contato, né? A primeira amizade que eu fiz na minha turma, um amigão mesmo, eu conheci ele, um dia que a gente entrou no elevador, ele perguntou para mim, você é da turma? Eu falei, sou e tal. Quantos anos você tem? Eu falei, 33. Na época eu tinha 33, ele virou para mim e falou assim, nossa, quantos? Aí eu falei, tudo bem. Próximo, a gente estava lá, sentado no pátio, na escadaria ali da reitoria, onde a gente estuda e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, adivinha qual signo eu sou? Eu falei, dramático, do jeito que você é, só pode ser canceriano. Ele acertou, viado, como você sabe? Nossa, né, assim... Poucos estereótipos funcionaram tão bem na minha vida quanto nesse dia. Ficamos amigos, e aí um belo dia ele falou, você trabalha com o quê? Você trabalha, né? Trabalha com o quê? Então, eu sou assessor de um negócio chamado Aliança Bíblica Universitária. Aí ele falou, é coisa de crente? Eu falei, coisa de crente, né? Então, você é cristão? Olha, se eu trabalhasse no negócio de crente e não fosse cristão, ia ser muito ruim para mim, você não acha? Aí ele falou assim, mas que flop. Um crente pro rolê, que flop. Aí, assim, foi assim que eu aprendi, inclusive, que existe o termo flop. O que é ser missionário? Que flop, né? Fica aí. Primeiro semestre de história, eu estava fazendo aula de antropologia. A professora, sensacional. Por um acaso, encontrei com a professora em São Paulo, voltando de viagem para Curitiba. Eu estava voltando de São Paulo para Curitiba, a professora estava também, a gente estava conversando, íamos pegar o mesmo ônibus, e ela conversando, ela perguntou, né, assim, o que você faz? Né? Então, professor, eu trabalho num negócio chamado Aliança Bíblica Universitária. O que é isso? Né? Então, é um movimento estudantil, evangélico, a gente articula estudos bíblicos e grupos de estudantes, universidades e tal. Ela olhou para minha cara e falou assim, você é missionário? Para antropologia esse termo tem outras conotações, né? Você é missionário? Eu falei, aham. É tipo Jocum? Ela falou. Você não vai querer converter os índios, não, né? Pergunta do antropólogo, né? Você vai querer ficar convertendo os índios? Eu falei, não, deixa eu explicar uma coisa, não é só jocomeiro que é missionário, não. Do ponto de vista, né, evangélico, todo mundo é para ser missionário, né, e tal, mas assim, é isso aí. Né? Então, missionário é quem vai pregar no meio dos índios, né? Interessante essa perspectiva. Outra, mais recente, eu estava saindo da sala de aula e aí o professor tinha feito algum comentário a respeito de um texto bíblico, e aí acabou a aula, eu fui bater um papo, aquilo que você falou é interessante, mas tem uma perspectiva assim, assim, assada. Ele, você gosta do tema? Gosto e tal, mas você gosta porque gosta ou você gosta porque trabalha com isso? Aí eu falei, eu gosto por causa das duas coisas, né? Porque eu gosto porque eu trabalho também. Ele, legal, mas o que você faz? Né? Aí eu já meti logo o jargão, né? Assim, eu sou missionário, né? Missionário. Aí eu vejo o sorriso do professor, assim, do professor de América 1, especialista em colônia e período pré-colonial nas Américas, né? Assim, vocês sabem o papel dos missionários na colonização das Américas, né? Os jesuítas, os dominicanos. Então, eu estou vendo a cara do professor fazendo assim, né? E ele dizendo assim, interessante, né? A cara dele, eu estou imaginando, né? Dominicanos, jesuítas, mormons, testemunho de Jeová que bate na porta dos outros, tudo isso passando na cabeça do cara, e ele dizendo assim para mim, interessante. Né? As reações a respeito da vida missionária, elas são todas muito interessantes mesmo, especialmente, né, no meu dia a dia. Né? Acho que não é comum encontrar um missionário andando na rua, né? Assim, deveria ser mais comum. Né? Mas muita confusão a respeito de missão. Acho que se a gente pudesse dar uma resumida a respeito de missão, eu ficaria com a etimologia da palavra. Missão quer dizer envio, enviar. Missionar é enviar. Missionário é a pessoa que é enviada. Jesus tinha enviado os 12. Os caras estavam voltando de uma missão. Né? A gente pode tratar
conceito de uma maneira mais simples. Eles voltaram de uma missão. De o quê? De um envio. Jesus enviou, eles voltaram. O que é interessante, se você um momento tiver curiosidade de voltar no texto bíblico aí, você vai ver que os apóstolos eles foram literalmente enviados, e aí Jesus manda eles em duplas para os povoados próximos dali. E o texto relata que os apóstolos tiveram algumas experiências incríveis, tipo, viajar sem comida e sem dinheiro. Jesus manda, não leva comida nem dinheiro, é uma experiência. E, né, assim, olha, e na raiz do texto, uma experiência missionária, né, assim, ser enviado sem comida, não podia levar comida nem dinheiro, não podia levar roupa extra, não podia levar mochila, e tinha que depender da hospitalidade alheia, e os discípulos experimentaram tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fico imaginando como é que estava a cabeça deles agora, né? O texto fala que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, e agora estavam voltando para encontrar Jesus depois de tudo isso. É assim que começa o nosso texto, né? Com essa cena, os discípulos voltando depois de tudo isso, dessas experiências todas. E aí, Jesus convida os discípulos para bater um papo num lugar mais tranquilo. Vocês devem ter conversado sobre isso, né? Por que Jesus convida os discípulos para ir para um lugar mais tranquilo? Pode falar. Cansados? Não entendi. Para comer, não podia nem comer, o texto fala que não dava nem para comer. O que mais? Para repousar, para descansar, para contar o que aconteceu, né? Para orar. Afinal de contas, né, onde eles estavam ali naquele momento, gente para dedéu, era multidão, o texto usa o termo multidão, multidão não é pouca gente, não dava para descansar, não dava para comer. Parece que Jesus queria pegar um tempo de qualidade com os apóstolos, né? O jargão corporativo talvez seja Jesus precisava fazer um debriefing com eles. Assim, o que aconteceu? Vamos fazer um debriefing. Assentar os ânimos, compreender melhor o que se tinha passado, digerir as novidades. Era importante destinar um tempo de qualidade para isso. Os discípulos entram no barco, zarpam com destino a um lugar isolado. O texto fala, vão para um lugar isolado. A multidão percebe o movimento dos discípulos e de Jesus, reconhece e faz o quê? Corre atrás e chega lá antes, né? Dá a volta. Eles estavam, né, eu imagino um lago, cortando o lago por dentro, e a galera dando a volta e chegando lá antes a pé. A pé. Acho que se fosse para escolher um clímax no texto, eu escolhia esse ponto aqui, quando eles chegam lá do outro lado, ou quando eles chegam do barco, a hora que descer do barco, se eu fosse escolher um clímax, esse para mim era o clímax desse texto aqui. Assim. Chega lá, a multidão de novo, desesperada, correndo atrás. Eu acho que é um clímax para mim, mas para os discípulos deve ter sido o contrário de clímax. Um baita momento de tipo assim... Era para descansar, era para passar tempo de qualidade com Jesus. Quando eles chegam lá, já tem uma multidão instalada. É interessante que nesse anticlímax, o texto já nos coloca de cara com a perspectiva, então, do olhar de Jesus. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Esse texto mexeu comigo, né? Especialmente esse versículo. Em muitos momentos na Bíblia, a gente vê uma alternância interessante entre o isolamento e o não isolamento do próprio Jesus. Há uma alternância interessante também entre públicos e tamanho de públicos com quem Jesus está. Alternância entre estar no meio da multidão, estar com todos os apóstolos, estar com só uma ou duas pessoas, estar sozinho. Tudo isso sem contar as cenas mais domésticas, Jesus na casa das pessoas, Jesus conversando com pessoas, um ou outro apóstolo em particular, às vezes. Na narrativa dos evangelhos, a gente vê momentos em que Jesus tem grande introspecção, como no Getsemane, e momentos de grande presença pública, como nesse texto que a gente está vendo aqui agora. A essa altura do campeonato, nesse texto, Jesus já era bem conhecido. Era uma personalidade famosa na Palestina do século 0. Jesus já tinha se tornado
uma personagem pública consideravelmente conhecida. Segundo a narrativa do texto, olhando mais para frente, né, nesse mesmo capítulo aí, a gente vai ver que o tamanho da multidão era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, por base, 5.000 homens. Gente pra caramba. Então é interessante que nos textos bíblicos as narrativas acabam dando a entender mais essa lógica de Jesus como alguém que não tinha sossego, o tempo todo cercado de gente, na maior parte do tempo. Jesus é relatado muito mais pela sua presença do que pela sua ausência. Presença. Essa talvez seja uma das grandes questões para mim a respeito do olhar de Jesus. Ele não parece observar de longe, ele não parece observar à distância, ele olha sempre de perto. Do meio do povo, não acima do povo. Dentro da multidão, não se excluindo da multidão. A visão de Jesus não é uma visão distante e abstrata, isolada, do alto de uma torre de marfim, ou do tipo de uma central de controle, torre de comando. Nada disso. Jesus está perto, presente. É uma observação prática do cotidiano da humanidade e com uma clara percepção do que se passa com a multidão. É interessante também pensar que um olhar mais próximo e mais presente tende a ser um olhar mais justo nesse sentido, porque é justamente o olhar de quem convive que tende a compreender as nuances, os detalhes, compreende melhor as razões, os porquês, tende a perceber as diferenças e as individualidades, mesmo no meio de uma multidão, tende a ser menos precipitado, mais comprometido com o público. O olhar do juízo humano a respeito de grupos, camadas sociais ou categorias específicas de pessoas, esse olhar, ele me parece que precisa de uma certa distância para poder estabelecer o seu juízo. Eu digo isso porque eu acho que é só na distância que a gente consegue tecer os comentários mais preconceituosos e mais julgadores que a gente consegue escutar por aí, né? Assim, eu acho que é só uma pessoa muito distante da realidade que consegue dizer que a universidade é balbúrdia. Falando do ponto de vista do universitário aqui. Né? Porque quem está dentro da universidade não reconhece esse olhar, nem esse discurso. Né? Então, só na distância tem esse tipo de coisa. É claro, há de se considerar, talvez, um caráter mal intencionado na construção desse discurso. Né? Mas, ainda assim, né, precisa de frieza, precisa de distância, isolamento. Precisa disso para poder cunhar, talvez, as grandes máximas preconceituosas que você já deve ter escutado. Né? Assim, algumas aqui. Mulheres são frágeis. Negros são preguiçosos. Gays são promíscuos. Pobres são coitados, mas também não se esforçam. Pessoas que usam drogas são fracas. Jovens e adolescentes são problemáticos. Universitários são bagunceiros. Precisa de distância e de frieza para tecer esse tipo de comentário. Um olhar de longe, de quem não conhece. Né? Ou é mal intencionado. Perceba o potencial nefasto de perpetuação de estereótipos negativos e negativamente construídos. Perceba como esses discursos são divisivos, facciosos e claramente injustos, absolutamente injustos. O impacto desse olhar, nesses grupos, é desumanizador. A distância do olhar, então, tende a desumanizar. A presença talvez traga uma percepção mais humana a respeito do outro. Por uma outra via também, acho que é importante dizer, né, precisa de distanciamento para descer alguns outros comentários do tipo: crentes são burros, políticos são ladrões, pastores não prestam, ricos são mesquinhos. É claro, é preciso reconhecer aqui que, infelizmente, existe um lastro de realidade em relação a esses comentários que nos anteriores certamente não há. Agora, o Cris sempre fala aqui no café, né? Se a gente não se reconhece enquanto parte do problema,
dificilmente a gente vai ser parte da solução. Então, na não presença, no isolamento, o olhar é prejudicado. O olhar de Jesus é o olhar da presença. Tudo isso me leva a uma segunda questão, né? Também presente no texto, a gente conversou um pouco, é que Jesus se afeta. Nosso texto diz que quando Jesus viu, ele teve compaixão. Desceu do barco, no meio da galera, e se compadeceu. Acho que é muito difícil mesmo você ter contato presente e próximo com um grupo ou com uma galera e não ser afetado por essa galera de alguma forma. Estar no meio da multidão, no caso do nosso texto, gera coisas em Jesus, gera sentimentos em Jesus. O que ele vê faz ele sentir. Interessante que o texto fala então de compaixão. Compaixão é o que Jesus teve quando ele viu a multidão de perto. E você deve ter conversado um pouco aí a respeito do significado de compaixão e compadecer, era uma das perguntas, né? O que significa mesmo compaixão? Pode falar. Sentimento. Que tipo de sentimento? Algo relacionado com empatia, né? Eu diria que é mais profundo que a empatia. Paixão é sofrer, né? Pode falar. No meu grupo teve uma definição que eu achei interessante, que é um pouco menos, talvez, que empatia, um pouco mais que simpatia, talvez seja no meio do caminho. Essa foi uma definição. Interessante. Ou outra definição foi que a compaixão é a renúncia dos interesses particulares em favor do interesse do outro, ou do favor ao outro. Né? Eu vou voltar para a etimologia da palavra, né? Assim, basicamente, paixão é sofrimento, compaixão é essa capacidade de sofrer com, né? Ou sofrer o que o outro sofre de alguma forma. Então, o texto revela para nós essa capacidade de Jesus sentir a dor com a multidão, sentir o que a multidão sente. Nosso Jesus, o nosso modelo de humanidade, sente. Ele se afeta. Não nos revela um Deus impassivo, que não se importa com o que acontece com o povão. Ao contrário, o que acontece com a multidão impacta Jesus, move Jesus. A questão do afeto me parece bastante importante, então, porque a gente tende a achar que a verdadeira promoção da justiça lança fora a nossa capacidade de sentir a dor do outro, né? A gente acha que a gente precisa usar de categorias absolutamente racionais para promover a justiça, né? Se não há racionalidade, não há justiça. É como se qualquer afetação fosse lançar fora a justiça, porque é como se o seu sentimento, o seu afeto te comprometesse por completo, né? Estou falando aqui no meio de pessoas que estudaram direito, juízo, mas assim, eu acho que talvez não haja a verdadeira promoção de justiça se a gente não conseguir se afetar com o que acontece. Sem a capacidade de sentir o que o outro sente, ou sentir a dor do outro, talvez a gente não consiga ser verdadeiros promotores de justiça. Talvez não haja preocupação real sem uma afetação. A gente parece que é ensinado o tempo todo a uma certa dualidade entre sentimento e razão, né? Essas coisas são colocadas de maneira dual para nós. E a gente tende a hierarquizar essas coisas, né? Coloca a razão em cima do sentimento, porque, né, a gente acaba tendo essa tendência de suprimir, negar ou esconder os nossos sentimentos em prol de uma suposta racionalidade que não se afeta, né? É como se os sentimentos fossem perigosos para a sua visão de mundo. Eu não estou propondo uma inversão disso, como se a nossa razão devesse ser absolutamente submetida à nossa razão, como se a gente devesse ser totalmente afetado por tudo o tempo todo ao nosso redor, né? Eu gosto da metáfora da hidra, aquele animal aquático que tem um sistema nervoso descentralizado. Você encosta em qualquer canto da hidra, ela sente nela toda, né? Assim, me parece que uma superafetação seria assim: você mexeu num ponto, mexeu no resto, e de um jeito assim, né, tudo ao mesmo tempo, né? Não é isso que eu estou propondo, não.
Talvez a minha proposta seja de a gente aprender a olhar para nós mesmos de maneira menos dual. Aprender a dividir menos o pensamento racional do sentimento emocional. A gente é um só. Razão e emoção de fato existem como... Se razão e emoção de fato existem como coisas distintas, eu não sei se elas são tão separadas assim. Por isso, a história que eu falei lá atrás, né, de que no curso de História, nas Ciências Humanas, a gente aprende logo de partida, não existe imparcialidade. Não existe, porque o seu olhar vai ser afetado por aspectos diferentes, e isso muda, inclusive, as perguntas que você faz. Né? Para o historiador, esse lance de fazer pergunta é muito importante. Né? Qual é a pergunta? Qual é o problema que eu vou analisar? O seu olhar ele é absolutamente definidor na hora de você escolher a pergunta, ou ser atraído por algum tema, alguma problemática específica. Muda a maneira com a qual você olha para os problemas e também para as pessoas e para as coisas que o cercam. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que é importante negar menos as nossas emoções, os nossos afetos, porque elas existem e ponto. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o olhar que se comove, o olhar que é afetado, de um Deus que se afeta com o que acontece conosco. Eu te convido a questionar um pouquinho as suas mais ferrenhas opiniões a respeito de qualquer grupo de pessoas que você conheça, depois de passar um tempo com essas pessoas. Depois de conviver um pouco com elas, entender um pouco as questões pelas quais elas passam, veja se realmente as suas opiniões continuam as mesmas depois de ser afetado por esse grupo de pessoas. Depois de você ser capaz de sentir compaixão por essas pessoas, veja se o seu olhar continua o mesmo. Na antropologia, inclusive, a galera propõe a afetação como um método científico. Né? E essa é dose. A galera quebra pau para discutir isso daí. Né? Porque a ciência é objetiva, racional, pragmática. E aí vem os antropólogos agora e falam assim, se não tem afetação, não tem ciência. A galera treta por causa disso. A questão é que na antropologia, quando você vai observar uma população que não é a sua, da sua população de origem, você precisa observar, mas você nunca vai ser aquela população. Mas, ao mesmo tempo, você precisa participar do que aquela população faz para que você compreenda o que acontece. É o método clássico da antropologia que o pessoal chama de observação participante. Né? Sem participação, não tem real observação para o antropólogo. E algumas pessoas dizem mais, se você não for afetado pelo que acontece naquela população, não tem antropologia acontecendo. Né? É só achômetro. Então, acho isso muito interessante para a gente pensar como que, inclusive, os afetos são levados em consideração agora como método científico. Né? Pois bem, veja você se os afetos não mudam o seu olhar. Nosso Jesus tem um olhar presente e afetado. Mas o texto nos apresenta uma razão pela qual Jesus se compadece. Ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Como eu venho dizendo aqui, nenhum olhar parte do nada. Né? Ninguém é uma tábula rasa, um papel em branco. Nem Jesus era. A gente, ao olhar para uma situação, sempre busca os referenciais que a gente já tem, consciente ou inconscientemente, para poder compreender e descrever as situações. Jesus traz o referencial do pastoreio, do rebanho. No contexto do século XXI, num público de juventude urbana, da Curitiba, né, de agora, de 2019, eu acho que a gente está longe de entender as implicações de uma metáfora de uma ovelha sem pastor. Né? Esse referencial para nós está perdido, assim, está perdido. Mas, para Jesus, fazia todo sentido, porque Jesus vivia numa época essencialmente agrícola. Né? E era agrícola de subsistência. Todo mundo tinha um rebanhozinho em casa. Todo mundo tinha condição. Né? Assim. Rebanho de um, às vezes. É maior que tem. Né? Todo mundo tem um bicho. Contato com bicho. Né? Olha, confunde bicho hoje com pet. Né? Não é disso que eu estou falando. É diferente. Né? É uma relação agrícola
de gente que vive num meio que quase não é urbano. E mesmo nos centros mais urbanizados da época de Jesus, as pessoas não lançavam fora o contato com animais. Precisava de rebanho, o rebanho cruzava a cidade, fazia parte do dia a dia das pessoas. Era uma coisa prática da sua época, mas era também um referencial absolutamente presente em toda a cultura judaica. Na cultura judaica aonde Jesus nasceu. É um olhar que busca referenciais no seu tempo presente e nas tradições que o antecedem. Você certamente vai se lembrar de vários personagens do Antigo Testamento que foram pastores de ovelhas. Abraão, Jacó, Moisés, Davi, foi tudo pastor. Pastor no sentido rebanho de ovelha mesmo, cuidar de bicho, andar com bicho, viver perseguido por um rebanho de bichos, porque chama, e a ovelha sabe que é ele que está falando, e vai atrás. Mas não só o pastor é um referencial, mas também a ovelha, o animal, o cordeiro é um referencial. A questão do sacrifício do cordeiro sempre esteve presente desde o Gênesis. Primeira coisa, Adão e Eva saem, matam o cordeiro. A cena de Abraão com Isaac, um ia sacrificar o outro, tem um cordeiro para aplacar as coisas. A cena da Páscoa, todo mundo conhece, o cordeiro pega o sangue, asperge nos batentes das portas. Tem o Salmo, que todo mundo conhece também, o bom e velho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradição do Antigo Testamento a respeito do pastoreio é larguíssima, e da ovelha também. No Novo Testamento, essa tradição segue também em larga escala. Jesus se coloca como o bom pastor. Alguns dizem, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas minhas ovelhas. Mas também Jesus se coloca como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de ressurreto, Jesus vai conversar com Pedro, e diz, aquela cena da pergunta, você conhece, tu me amas? Tu me amas? Aí Pedro responde, sim, eu te amo. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Não é por acaso que depois de algum tempo haverá um grande grupo de pessoas dentro da igreja primitiva que vai passar a ser chamada de pastores. Um modelo de liderança que surge para a igreja cristã. Interessante que aí sim, em termos de modelo de liderança, tem uma mudança importante em relação ao Antigo Testamento. O John Stott, no livro dele, chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele fala que o Antigo Testamento, o modelo de liderança era muito mais voltado para ou rei, ou profeta, ou, no caso mais específico, o sacerdote. O sacerdote. E no Novo Testamento aparece o modelo pastoral. Então, o modelo sacerdotal em comparação com o modelo pastoral. Sacerdote é aquele que intercede pelo povo, que faz o sacrifício pelo povo, que pede para Deus em nome do povo, representa o povo diante de Deus. No Novo Testamento, especialmente a partir das cartas, todo mundo é sacerdote. É a boa e velha história da Reforma Protestante, que você já deve ter ouvido, o sacerdócio universal. Eu estou diante de Deus. Eu sou um sacrifício diante de Deus. O povo, a comunidade se oferece como sacrifício. O modelo do Novo Testamento, então, passa a ter a figura do pastor como uma ideia central. Só que eu acho que hoje em dia essa figura do pastor está um pouco desgastada. Não é por acaso que uma vez Pedro escreveu, na carta de 1 Pedro, ele escreve, pedindo para os líderes de determinada comunidade não servirem com o objetivo de lucrar em cima das suas ovelhas. Ou que eles não abusassem da autoridade diante das suas ovelhas. Isso não é história nova, é história antiga, desde a época. O Stott fala que o pastor, no seu papel, analisando essa metáfora pastoral, ele devia servir, era a função do pastor com as ovelhas, servir as ovelhas, guardar as ovelhas, cuidar para que não houvesse perigo, ajudar a curar a ovelhinha machucada,
aconselhar no sentido de dar algum caminho para que as ovelhas conseguissem caminhar, e também dar alimento para as ovelhas, né? Tudo isso é função pastoral. Se a gente aplica essa metáfora, né, essa noção de pastor, de pastoreio, ao que se tem hoje em dia como noção de pastor, como que fica? Como que fica? Era para pastor ser parecido com isso. Há um problema, então, porque a gente pega a metáfora do ovelha sem pastor e usa essa metáfora para poder hierarquizar as nossas relações e as nossas posições diante das pessoas, né? Por um lado, existe uma desvalorização e uma desumanização da ovelha, né? Esse animal coitado, frágil, obtuso, teimoso, burro, precisa de ajuda para tudo, né? Então, você, né? Se você pega a metáfora da ovelha desse jeito para as ovelhas, que somos nós, né? Você desumaniza, tira a agência da ovelha, como se a ovelha não fosse capaz de agir por conta própria nunca. Por um outro lado, há uma supervalorização do papel do pastor, né? O pastoreio virou, me parece, um locus privilegiado de exercício de poder, de demonstração de força. De repente, o cargo de pastor já nem funciona mais. Tem tanto que precisa criar apóstolo, patriarca das nações, né? Ou essas coisas assim, estrondosas, né? Que você deve ter escutado falar por aí. De repente, o pastor de pastor não tem mais nada, ele está mais parecido com um lobo do que com um pastor. Acho que essa, inclusive, é uma metáfora do Bonhoeffer, né? Assim, acho que ele fala que, do lado de ovelha, ou é pastor ou é lobo, né? Só os dois têm interesse nas ovelhas ali, de ficar tão pertinho delas, né? O grande dono do rebanho, que não é quem pastoreia, não está lá do ladinho. Tem um pastor lá para isso, né? Então, quem fica do ladinho das ovelhas, ou é pastor ou é lobo, né? Pastor cuida, pastor serve, pastor tira do buraco, pastor cuida, né, trata o ferimento, pastor leva para a pastagem. O lobo está interessado em se alimentar das suas próprias ovelhas. É uma relação absolutamente predatória, absolutamente, né, em benefício de si mesmo. Eu acho muito triste que a metáfora do pastor tenha servido ao longo desses tempos para poder hierarquizar as nossas relações e colocar o cargo de pastor, ou o papel de pastor, numa posição quase que divina, divinizada, supervalorizada. Isso é terrível, porque a gente não pode esquecer que pastor também é ovelha, né? Sempre foi ovelha, sempre vai ser ovelha. Se eu olho aqui para fora e me coloco na posição de pastor disso daqui, como alguém que vai exercer força e poder, eu perdi o sentido da metáfora. Porque eu me reconheço como ovelha e reconheço o pastoreio desse mundo não por um pastor como eu, né, como uma pessoa, mas um pastor que pastoreia todas as ovelhas, ou um bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, ou eu não entendi nada dessa metáfora. Esse lance de hierarquizar as pessoas de acordo com a sua função na igreja é um pecado. Esse lance de hierarquizar pessoas, se elas estão dentro ou se elas estão fora da igreja, como se as pessoas de dentro da igreja fossem mais valorosas que as de fora, é também pecado. Eu acho importante a gente reconhecer as pessoas ainda hoje como ovelhas sem pastor. O que não dá é para se achar superior a essas pessoas, né? Há que se tomar cuidado, porque sempre que a gente fala como ovelha sem pastor, surge na mesa o termo perdido. Essas pessoas estão perdidas, né? Mais de uma vez a gente aqui na igreja já orou, né, pelos nossos derredores aqui, né, o largo da ordem, né? E a gente já escutou as pessoas dizendo assim: ô Senhor, cuida dessas pessoas perdidas do largo da ordem. Eu entendo a intenção do coração da pessoa, mas eu acho que é preciso tomar um cuidado, porque perdido, assim, dizer que alguém está perdido é uma sentença, está sentenciado. A pessoa está perdida, precisa ser achada, né? Nesse caso aqui, a metáfora é que a pessoa é só uma ovelha, tanto quanto você.
Se aquela pessoa precisa de pastoreio, é tanto quanto você. Eu acho importante, então, a gente pensar no olhar de Cristo, como Cristo enxerga as ovelhas, né? Mas não hierarquiza as relações. Jesus não se coloca, mesmo sendo tudo que ele é, como superior à multidão ou às ovelhas. Ele está lá, no meio da galera. Nossa proposta é que, quando a gente estiver conversando, então, sobre pastoreio do mundo, a gente faça esse exercício de deslocamento do nosso olhar, mudar o nosso olhar, pensar num olhar presente, que não negue as suas afetações e que se reconheça como ovelha no meio de tantas ovelhas sem nenhum pastor. Amém? Vamos orar. Ô Senhor, cuida do nosso olhar. Permite, ó Deus, que o nosso olhar seja cada vez mais parecido com o seu. Permite, ó Deus, que a gente siga cada vez mais o seu exemplo. Molda, cuida, para que as nossas propostas e os nossos entendimentos a respeito de pastoreio e de ovelhas seja um entendimento que te agrade e que possa gerar a real mudança em nós e no mundo que nos cerca. Em nome de Jesus. Amém.